primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Amém, amém e amém, meus irmãos e minhas irmãs. Lembrando que nós temos 15 jovens vindo de Salgueiro, da primeira igreja presbiteriana de Salgueiro, para usufruir da nossa primeira conferência Fé Reformada. Que bênção, não é? Estejam orando também por eles. Que eles cheguem em paz, que eles cheguem também inteiros aqui. Como é bom ver jovens interessados com a palavra, guerreiro. Com a palavra. Isso é muito bom. Tem um livro com o título Fora de Moda. Um livro já antigo. Ele é neto do Billy Graham, pastor presbiteriano, neto de Billy Graham. E ele escreveu esse livro, Fora de Moda. E a temática desse livro, o teor do livro é este. Quando o jovem quer algo sério, ele procura a igreja séria. E ele mostra, por exemplo, que na África, as igrejas que mais crescem na África hoje, pelo menos quando ele escreveu aquele livraço da cultura cristã, Fora de Moda, são as igrejas justamente litúrgicas. Porque se criaram a ideia de que jovem gosta de movimento, né? Jovem gosta de oba-oba, é temporariamente. Até oferecem por aí, alguns até vão, mas depois se cansam. Aí quando resolve algo sério, buscam igrejas que levam Deus a sério, a palavra a sério. Deus seja louvado. Se você tiver a oportunidade um dia, lê esse livro, Fora de Moda. É um livraço. É bom? Ele é bom muito especialmente para as lideranças, mas não significa que você não possa ler. Não significa que você não possa ler. Tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa série continua. A fé dos eleitos. Cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Inclusive, ele vai falar sobre isso. Sobre a importância de estar sempre levando a igreja ao aprofundamento da palavra. Ao aprofundamento da palavra. Pois uma igreja assim, ela não vai se tornar vulnerável aos ataques dos falsos mestres. Ela vai ter o seu filtro sempre limpinho, para quando os ataques forem acontecerem, o filtro. Ela vai ter sempre o seu escudo da fé, é um dos elementos da armadura de Deus, o escudo da fé. Para combater, para que a igreja se proteja dos dardos inflamados do maligno. Agora, uma igreja que não se importa com a fé dos eleitos, que não se importa com a palavra, é por isso que algumas estão aí desmoronando, escancaradas para tudo mais, menos para a palavra. Então, a fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. E como subtema ainda de hoje, o Espírito Santo, o agente principal da obra missionária. É o que se encontra no próximo slide. Pode passar aí, por favor. Que pode passar isso aí também. Isso. Vejam só. O sétimo, o oitavo e depois vamos partir para o nono. O sétimo diz, deixa bem claro, que é o Espírito Santo quem frutifica as virtudes da santificação. O Juan acabou de fazer uma oração, orando para que haja salvação. Numa linguagem bíblica e teológica, significa para que haja conversão. Mas ao mesmo tempo, quando diz para que haja salvação, para que haja também santificação.
Um evento como esse, Fé Reformada, você trabalha essas duas frentes. Conversão, pregando o Evangelho. Mas ao mesmo tempo edificamos aqueles que já foram convertidos. Santificação. Conversão, evangelismo, discipulado. Santificação, discipulado contínuo. Edificação, santificação, discipulado contínuo. Então já trabalhamos isso aí há 8 dias. Mostramos lá em Gálatas capítulo 5 que o fruto do Espírito é. Então quem usufrui da presença do Espírito Santo necessariamente tem que demonstrar os elementos desse fruto. Lembram Gálatas 5? E o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade. Vamos ler o texto, não é melhor? Para a gente não ficar fragmentando a Bíblia. E a ideia de ler na íntegra é memorizá-la. Eu memorizo a Escritura lendo-a para mim mesmo, muitas vezes em voz alta. Ou, quando eu estou ali no momento até de repouso, eu fico citando a Escritura para mim em silêncio. Só trabalhando o pensamento. Gálatas 5:22. É só para ler esse texto, vamos pular para o 8º ponto aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então aqueles que usufruem de Janilton, soldado e guerreiro, aqueles que usufruem, aqueles que são a habitação do Espírito Santo, necessariamente eles precisam manifestar, mesmo que em graus diferentes, esse fruto aí. O que nos estranha são algumas pessoas que se apresentam como cristãs e não conseguimos ver nelas no mínimo grau do fruto do Espírito, o mínimo grau do fruto do Espírito. Isso é estranho, mas já trabalhamos isso. O 8º ponto do slide diz o que, queridos? Que o Espírito Santo, além de fazer com que o crente tenha o fruto do Espírito, e muitas pessoas confundem, ele também oferece o que à igreja? Os dons. Dons, ele oferece dons à igreja. E aí temos uma seleção de textos, mas aí nós vamos para o clássico deles. 1 Coríntios 12, versículo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 12. Mas antes do versículo 12, vamos ler o que está no início. Ele oferece dons à igreja. Dons são capacitações dadas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. São capacitações espirituais dadas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Não é para a nossa promoção, não. É para a edificação da igreja. Então, vejam só. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo costumava usar essa expressão ignorantes. Não sejam ignorantes não, irmãos. Aí ele vai entrar agora, bem fundo agora, observem. O versículo 2. Atente para o versículo 2. Sabeis que outrora, quando erais gentios, quando vocês estavam distantes de Deus, não faziam parte da comunidade da fé, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos. Eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, eles têm boca e não falam. Assim era a vida de vocês, segundo eras guiados. Mas agora ele vai entrar, gente. Por isso vos faço compreender que ninguém é ninguém mesmo que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ele está corrigindo a igreja. Ora, aí ele entra. Os dons são diversos. Como a igreja precisa entender isso. Os dons são diversos. A igreja do Senhor, ela não é uma igreja de uma nota só não, gente. Ela não é uma igreja de uma nota só não. Os dons são, Léo, diversos, Daniel.
Gracinha, diversos. Há diversidade de dons. Vamos lá. Mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que concede o dom a um para o pastorado, Ele concede o dom a outro para o socorro. E nós nos complementamos na obra de edificação da igreja. Vejam, nós nos complementamos. Prosseguimos a leitura. E também há diversidade nos... Percebam a eficácia e eficiência desse tratado de Paulo. Primeiro ele diz que os dons são diversos. Agora, veja se não há lógica nisso. Depois de ele afirmar que existem diversidade de dons, capacitações espirituais dadas pelo Espírito Santo, há uma diversidade de dons, olha o que ele vai dizer em seguida. E também há diversidade nos... Sabe um probleminha que existe às vezes nas igrejas? E alguns cristãos acabam cobrando do outro, é querer que o outro seja igual a você, na função. Não, meu irmão. Pode até acontecer que uma igreja com 150 membros, 200 membros, é claro que vai ter 5, 6 irmãos ali com os mesmos dons. Mas toda a igreja com os mesmos dons é impossível. E o Senhor não erra, Lana, querida. O Senhor não erra. Há diversidade no serviço. Para isso, o versículo 1 diz, Ele deu diversidade de dons, mas o Senhor é o mesmo. Agora observa o que vem depois, agora novamente. Isso é que é maravilhoso. Consequentemente, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em... Aí, meus irmãos, realizações. Aí a nossa tendência para termos um ego inflado, o Paulo aproveita e diz, não dê lugar para o ego não aí, inflado não, porque veja, há diversidade nas realizações, mas, vamos ler juntos o restante? O mesmo Deus é quem? Não esqueçam disso, de fato, Ele te deu dons, Ele te deu dons para o serviço, e há diversidade de serviço, então, trabalhe, mas não se esqueça que as realizações, tudo isso, quem opera em tudo e em todos é Ele. Deus é quem opera tudo em todos. Por isso a expressão em latim, soli deo gloria. Somente a Deus toda. Agora, por favor, o que tem de crente reformado querendo usar essa expressão soli deo gloria para justificar o fato dele não reconhecer o talento e o dom que Deus deu ao outro, não é brincadeira. Uma coisa não anula a outra, é isso e aquilo. Pense uma coisa que eu não gosto, quando dizem, eu não gosto de elogiar não, porque possa ser que a pessoa se soberbeça. Como é que você anula algo que Deus manda você fazer, em nome de uma possibilidade de soberba? Problema de quem se soberbeça. O problema é meu, se alguém me elogiar e me soberbecer. Não é de quem me elogiou não. Quem me elogiou, se de fato elogiou por motivações corretas e pelas razões corretas e objetivos corretos, ela praticou a cultura da honra. Agora, se a pessoa pegou o elogio e ela se soberbeceu, é ela e Deus. Olha, mas 22 anos eu escutando pessoas para mim, eu não gosto de elogiar não, porque pode ser que a pessoa soberba. Onde é que está na Bíblia isso, irmão? Que o elogio leva a pessoa soberba. Quem elogia leva a pessoa soberba? Não. Quem se soberbece é quem recebe, porque não está sabendo receber o elogio. E não confunda elogio com bajulação. Coisas totalmente distintas. Prossigamos com o texto. A manifestação do Espírito é concedida... Eita, esse texto é fantástico. A manifestação do Espírito é concedida a quem? A cada um, Léo. E não sou eu como pastor que decido. A quem o Espírito Santo vai dar tal ou tal dom, não, é Ele mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Cada uma aqui, Gi. Fala nisso, cadê a Linda? Está na salinha. Agora Ele dá a cada um visando o quê? Um fim proveitoso.
Aí você vai lá para 1 Coríntios 14 e você vai ver qual é o fim proveitoso. A edificação da igreja. A edificação da igreja. A edificação da membresia da igreja. É ver a igreja amadurecendo na fé. Cristãos amadurecendo na fé. É fim proveitoso. O dom que Deus me deu, a função que Ele me deu, é para contribuir com o amadurecimento da igreja. O amadurecimento da igreja. Aliás, quando o assunto é amadurecimento da igreja, é para que mais e mais a igreja tenha a face de Cristo. Nanda. É para que mais e mais os Davis, a igreja tenha, mas hoje aqui só tem um, não é? Não, tem dois. Tem um Davi de Elaine, ele está aqui, Elaine? Ah, não está. Sim, mas hoje aqui, Josué, só tem um hoje. Nós temos uns 4 Davis aqui, graças a Deus. Mas tem só um ali, o Davi de Lene, a missionária de Deus. Ela está ali, Lene. Isso. 1 Coríntios 14, ele te dá um dom, meu irmão, porque tem serviço para você, de acordo com aquele dom. E o serviço vai trazer realizações, mas é Deus que opera tudo em todos. E quem faz isso, Ele concede a cada um, visando um fim proveitoso. E esse fim proveitoso não é a minha glória, ou melhor, vanglória. É a edificação da igreja, é a glória de Cristo, a glória de Deus. Prosseguindo com a leitura. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Lembra da diversidade de dons? E aqui eu não vou entrar na temática de dons extraordinários e ordinários, não. Deixa isso para outro momento. Dons extraordinários e ordinários. Só quero que você entenda que existe diversidade de dons. E Paulo agora volta novamente para essa ideia. Porque a um membro da igreja é dado o Espírito. Mediante o Espírito é dado o quê? A palavra de sabedoria, George. A outro membro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Prossigamos. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Agora veja, essa fé aí não é a fé salvífica não, viu? É a fé, por exemplo, do extraordinário. A fé salvífica todos nós temos. Essa é aquela fé que, por exemplo, Paulo teve para olhar para o cara que estava atrapalhando ele ali na obra da evangelização e disse: ficará cego agora, filho do diabo. Ele estava evangelizando o procônsul, e aí um mágico, um feiticeiro tentando atrapalhar, tu vais ficar. Isso é fé. Mas essa mesma fé Paulo não exerceu toda hora não, porque ele manda Timóteo tomar um pouquinho de vinho por conta das suas constantes enfermidades. Nem os apóstolos exerceram essa fé do milagre toda hora, como alguns apóstolos de hoje querem exercer, né? Nem os apóstolos. E a outro, no mesmo Espírito, é dons de curar. Vamos lá. Outro texto. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um. Paulo faz questão de dizer: a cada um individualmente. Paulo não está fazendo isso à toa não. Ele está escrevendo a uma igreja que estava se contorcendo, com febre de 40 graus. E sabe qual era a causa? Facções, partidarismos, competições. A igreja estava com 40 graus de febres, apontando para um problema dela, e o problema facções, partidarismos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. É a essa igreja que ele está dizendo isso aí. Ele está corrigindo pastoralmente a igreja. E aí, a partir do versículo 12, eu não vou ler todo o texto agora, ele vai trabalhar algumas verdades. Já preguei um sermão baseado nesse texto, daí para frente. A unicidade do corpo de Cristo, há um só corpo. A diversidade de membros, nesse corpo tem muitos membros. Ele vai trabalhar a interdependência dos membros da igreja. Ele vai trabalhar a questão do complexo de inferioridade de alguns membros. Porque você não é do corpo, você agora vem dizer que não é do corpo, você é do corpo sim. Mas vai trabalhar também a ideia de superioridade de alguns.
Eu não preciso de você. A Bíblia é perfeita, gente. Como Deus é perfeito. Como diz uma irmãzinha que eu tive a honra de pastorear, ela hoje está no Maranhão. Quando terminava o culto, lá na porta, aqueles abraços, né? Ela dizia: pastor, como Deus é lindo. Como Deus é lindo. Não esqueça essa frase dela. Porque de fato Deus é lindo no seu ser, nas suas perfeições, na sua palavra. A Bíblia é perfeita, gente. Agora vamos para o ponto 9. Compreendam isso. E tudo isso o Espírito Santo é o agente doador dos dons. Então veja, quando você despreza o dom que um irmão tem, Deus deu a ele, você está desprezando na verdade quem? O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Se eu desprezo o dom que Deus deu para o presbítero Humberto, eu estou na verdade, acima de tudo, desprezando o Espírito Santo que deu o dom a ele. Se eu desprezo o dom que Deus deu ao presbítero Manuel, eu estou, na verdade, desprezando o Espírito Santo que deu o dom a ele. Se eu desprezo o dom que Deus deu a Sônia, eu estou desprezando o dom que o Espírito Santo deu a Sônia, a Vera Cabral, ao André, a Osana. Depois, na hora certa, eu apresentarei a Osana para vocês. E por último, encerrando por hoje, e encerrando também essa temática, o 9 e o 10. O que é que diz esse ponto aí, o 9? O Espírito Santo é o agente que torna real nossa comunhão com toda a comunhão dos santos. Existe um capítulo na Confissão de Fé de Westminster, e o título é esse: Comunhão do Santos. Meu irmão, só há comunhão dos santos. Nós só existimos como igreja, como povo, como família de Deus, como fruto da obra do Espírito Santo. Efésios 4, vejam que texto maravilhoso. Paulo também está trabalhando essa questão lá, porque ele olhou e percebeu: opa, eu preciso ajustar algumas coisas aqui. Efésios 4, vamos ler juntos. Rogo-vos, pois... Ei, preste bem atenção. CCV é o quê? CCV, nós citamos domingo à noite. O culto, aí tem o culto. Isso, o culto do cotidiano da vida. O que Paulo vai falar agora é sobre o culto do cotidiano da vida. Isso é culto do cotidiano da vida. É como eu trato o outro, eu estou também cultuando a Deus no cotidiano da vida. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, ele está preso, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andar de modo digno é andar de acordo com... É de andar de acordo com a palavra de Deus, com o Evangelho de Deus. Quando eu ando de acordo com o Evangelho de Deus, eu pratico o CCV, o culto do cotidiano da vida. Aí quando eu pratico o CCV, o culto do cotidiano da vida, aí no domingo, dia do Senhor, muito especialmente, eu chego aqui para praticar com vocês o CCR. O que é o CCR? Culto comunitário com os ritos que o próprio Deus estabeleceu. Aí Deus vai... Cheiro agradável o CCR da igreja. Culto comunitário com os ritos que Deus estabeleceu. Deus sente cheiro agradável, por quê? Porque a igreja praticou antes, nos outros 6 dias, o CCV, o culto do cotidiano da vida. Agora continuamos a leitura, Beatriz. Com toda a humildade, sejam humildes. Quando eu me comporto com humildade, eu pratico CCV. Mansidão, CCV, longanimidade. Quando eu sou longânimo com rumerito, eu estou praticando o CCV. É o culto do cotidiano da vida. Aí quando eu chego aqui, me encontro com a igreja para o CCR, aí o Senhor Deus faz cheiro agradável. Mas quando eu não sou humilde com rumerito, aí eu chego aqui no domingo e me encontro com vocês, a Isaías, 1º capítulo, no tutano: eu estou cansado dos vossos sacrifícios. Entende porque o título da série é o culto pactual, comunitário, público, é a coroa da adoração dos outros 6 dias. Porque a adoração dos outros 6 dias é o CCV, é o culto do cotidiano da vida.
Mas aí eu arrebento com a imagem de Cida numa conversa com Sueli. Quebro o 9º mandamento, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aí eu estou deixando de praticar o CCV, o culto do culto da vida. Mas aí eu chego no domingo para o CCR com a igreja. Aí o Senhor Deus faz o quê? Estou sentindo o cheiro de uma mistura de iniquidade com solenidade. Eu não suporto iniquidade com solenidade. Linguagem de Isaías. Mas tem só Isaías não. Leia Isaías 58. Leia Isaías 58. Leia Miqueias capítulo 6. Leia Malaquias. Quando Deus diz para o sacerdote: eu vou passar esterco na cara de vocês. Eu vou pegar os dejetos dos animais, eu vou esfregar na cara de vocês, sacerdotes. Gente, que linguagem. A gente está hoje no século 21, a gente não percebe o abismo linguístico desse texto. Sabe o que é Deus chegar para a liderança dele e dizer: eu vou pegar os dejetos dos animais. Os animais eram rasgados, meu irmão, para oferecer sacrifício a Deus. Para ser oferecidos em sacrifícios a Deus. Deus, eu vou pegar os dejetos dos animais e eu vou esfregar na cara de vocês, sacerdotes. Que é isso, Deus? Que é isso? Aí você diz: que é isso? Que é isso? É que os próprios sacerdotes estavam vendo a igreja deixando de praticar o CCV. E na hora de praticar o CCR, pior ainda, oferecendo animais mancos. E os sacerdotes, para não ter problema, para não terem problema, faz de conta que vocês estão fazendo e faz de conta que nós estamos vendo. Se esqueceram de uma coisa: se esqueceram de combinar com o dono da igreja. Se esqueceram de combinar, Deise, com o dono da igreja. Vamos para Efésios. Vamos para Efésios. Passou Efésios 4, onde quer chegar? Vamos lá. Com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, CCV. Esforçando, agora observem, esforçando-vos, esse é o texto. Diligentemente, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade de quem? Do Espírito. No vínculo da paz. Quem é que gera a unidade na igreja? O Espírito Santo. Por isso o dever teu não é gerar unidade, é preservar a unidade. Porque a unidade foi gerada pelo Espírito Santo. Em torno de Cristo. O meu dever é preservá-la. Fazendo o quê? Me esforçando. E me esforçando diligentemente. Me esforçando diligentemente para ser humilde, diligentemente para ser manso, diligentemente para suportar o outro, diligentemente para ser longânimo. Ao fazer isso, eu estou preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu já estou, se tratando de graus de santificação, eu estou a 10 graus na frente do meu irmãozinho que começou a fé agora. Eu não posso exigir que ele caminhe na minha velocidade. Eu preciso ter paciência com ele, longanimidade com ele. Mas tem gente que está 10 graus também na minha frente. E quem está na minha frente precisa ter paciência comigo. No final das contas, ninguém vai chegar primeiro lá. Todos chegaremos juntos. Louvado seja o Senhor. Louvado, ninguém vai chegar lá primeiro. Ei, cheguei, viu, tchau. Todos chegaremos juntos. Louvado seja o Senhor Jesus. Paulo consola a igreja dos Tessalonicenses, pois os seus entes queridos estavam morrendo assim. Calma, gente, não sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Vocês estão se comportando como pessoas que não têm esperança. Calma, saibam que os que morreram ressuscitarão. E os que estiverem vivos na volta dele, ninguém vai ter precedência sobre o outro. Os que morreram com Cristo, Ele mesmo vai trazê-los. Os que ficarem vivos serão transformados. E diz o texto: e juntos ao encontro do Senhor nos ares. Louvado seja o Senhor. Isso é maravilhoso, gente. Agora, o ponto 9, e assim de fato. Até esse subtema a gente encerra hoje.
Vamos ler junto? É o 9, não, acho que é o 10. O 9 já tratamos agora, o 10. Isso. Vamos ler junto essa parte aí? Vamos ler junto? O Espírito Santo é o que, gente? Ele é o ministro primeiro e absoluto na igreja e pela igreja, objetivando a glória global de Cristo. Veja a responsabilidade que pesa sobre você e sobre mim. Sobre mim, por exemplo, falando do CCR, nós vamos tratar disso lá na frente, um dos sermões, os elementos do culto. Um culto sem esses elementos deixou de ser culto. Exemplo, leitura da palavra e pregação. Leitura da palavra e pregação da palavra. Se alguém disse que realizou um culto a Deus, ofereceu um culto a Deus, e não teve leitura da palavra, e não teve pregação da palavra, não teve CCR. Ou seja, o culto foi manco. A gente vai ver isso. Agora observe a responsabilidade sobre mim como docente da igreja. É a pregação da palavra. E não as minhas axiologias. E não os meus achismos. É a pregação da palavra. Efésios 6,17, quem se lembra? Um dos elementos, um outro elemento da armadura de Deus. Tomai-o e a espada do Espírito, Luísa linda, que é, Flávia, a palavra de Deus. Rogério, pensou que ia errar hoje, é? Eu errei domingo, não foi, homem? Que coisa. Aí ele disse, lembrou do meu nome hoje, pastor? Aí eu, Geraldo, Gilson, eu digo, ai. Aí já lhe disse, lembra de Rogério, que é um amigo nosso. Agora eu lembrei. Rogério, servo de Deus, membro desta igreja, hein? Diga de passagem, exerceu o diaconato lá na igreja presbiteriana no passado. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você está começando a fé agora, meu irmãozinho. Não tem vida cristã sem a leitura da palavra e muito menos sem ouvir a pregação da palavra, que se dá muito pensamento no dia do Senhor, viu? Lembre-se disso. Sempre que eu atendo uma ovelha em gabinete pastoral, e ela diz, pastor, eu estou sentindo que minha fé está fraca, eu estou me sentindo fraco na fé, seja no Cabo Santo Agostinho por 12 anos, Porto Velho, Limeira, Santa Terezinha, Tabira, igreja por onde passamos e pastoreamos, graças a Deus foi uma bênção de Deus, bondade do Senhor. Eu faço a seguinte pergunta, me diz só uma coisa, carinhosamente, o objetivo é te pastorear. Durante esta semana, quantas vezes você pelo menos leu um versículo? Acreditem, gente, não é para censurar, até porque a gente não traz aqui nome de ovelha e nem os problemas delas. Agora, esse problema é geral. Até eu preciso tomar cuidado como pastor, para não me tornar um profissional da fé. John Piper escreveu um livro para os pastores, nós não somos profissionais, é um livraço. Nós não somos profissionais. Escreveu um outro junto com o D.A. Carso, pastor, mestre, pastor, um outro livraço. Então, o pastor da igreja, o docente, os guerreiros, os presbíteros regentes, nós somos responsáveis também por ser exemplo para vocês. Aí a ovelha diz assim, Nanda, pastor, eu confesso que, de fato, eu passei essa semana, eu não li mesmo, pastor. Não tem, queridos, não tem pastor, ele pode ter pós-doc. Quem aqui já leu um texto de Augusto, assim, ele abrindo o coração, dele mesmo? Quando ele se concentra apenas na parte acadêmica, se esquece da sua devocional diária. O que é que acontece com ele mesmo? A gente tem uma ideia errada, acha que o tipo de PhD vai manter alguém de pé. Quem mantém alguém de pé é a palavra de Deus, gente. Nós louvamos a Deus pelos PhDs, Deus seja louvado, tem o seu lugar. Mas quem mantém você de pé é se alimentar com a palavra de Deus. Leitura e pregação. Existem exercícios espirituais particulares e existem exercícios espirituais públicos. Não é um em detrimento do outro. É o Espírito Santo.
É o Espírito Santo o agente principal da obra missionária. E assim eu lembro do texto do início, Atos 16. Paulo quis ir para ali com Silas, para tal lugar. O Espírito Santo não permitiu. Vamos então para ali. O Espírito Santo, por outro, não permitiu. Aí agora ele recebe uma visão. É na Macedônia. O agente principal da obra missionária da igreja é o Espírito Santo, João Pedro. Ou melhor, João Vitor. João Pedro não está aqui hoje não. A igreja precisa relembrar isso para que ela ore, meus irmãos. E isso, falando na palavra, justamente. É ele o agente. É ele que desperta vocacionados. É ele que leva pastor para ali, tira dali, leva para ali. É ele que, o pastor às vezes faz eu fiz um movimento em 2017, gente. Eu deixei uma igreja dizendo, ô pastor, não vá não. É tão gostoso isso, né, guerreiro? É triste quando você sai de uma igreja e ela diz, foi tarde. Não é triste? Pela bondade de Deus até hoje, pura bondade de Deus. Saudade da igreja. Os irmãos até hoje a gente conta. Como é bom isso, não é? Projetamos ir para Portugal plantar a igreja lá. E olhar para a Jade assim, sempre submissa, mas eu sei que ela, vamos, nunca forçamos a barra, né, Jade? Elaboramos o projeto, apresentamos ao sínodo, aí nos pediram para, antes de Portugal, ir para Porto Velho, fazer um trabalho de revitalização no presbitério. Aí fomos. Mas o Espírito Santo de Deus disse, não vai para Portugal e ponto. Eu não vou aqui entrar em detalhes secundários não. Eu não tenho dúvida. O soberano, o Espírito Santo de Deus disse, você não vai para Portugal. Do jeito dele, ele disse, não é? Usando circunstâncias. E não fui. Até aquela ânsia de ir acabou. Eu fiz cartazes, eu fiz tudo direitinho para arrecadar fundos. Eu fiz bandeira. Mas o dono da obra, o agente principal da obra missionária disse, através de circunstâncias, ele fechou a porta. Como é bom quando a gente entende isso. Como é bom quando a igreja entende isso. Como é bom quando a igreja entende isso, porque até na eleição, por exemplo, de diáconos, a igreja tem que orar para que, Senhor, mostre os vocacionados para o diaconato. A igreja abre mão do expediente mundano para a eleição de presbítero regente. Abre mão de expediente mundano para a eleição do seu pastor docente. Ela se enquadra nos critérios da palavra. Ora, ó Deus, quem tu queres como diácono na igreja? Quem tu queres como presbítero? Para somar, não é para substituir. Quem tu queres como docente da igreja? Queres que o atual continue, Senhor? Mostra-nos. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és o agente primeiro e absoluto na igreja. Entendamos assim, gente. Quantas vezes nós oramos pedindo isso? Quantas vezes você ora dizendo, Senhor, que o nosso colégio pastoral seja mais e mais regido pelo Teu Espírito Santo? Carinhosamente, você e Deus agora, responda a você e Deus. Qual foi a última vez que você orou pelo colégio pastoral da igreja, pedindo que o Espírito Santo continue regendo o colégio pastoral? Qual foi a última vez? Você e Deus. Qual foi a última vez que você, ao chegar aqui, o liturgo já estava ali e você disse, ó Senhor, abençoa o nosso liturgo, usa-o poderosamente. A liturgia, a ordem litúrgica é um meio de graça que Deus usa para abençoar a igreja. Você orou pelo liturgo? Ó Senhor, o Teu Espírito Santo capacite mais e mais o diácono Luciano ou o diácono Júnior na bateria. Ó Senhor, abençoa o André com violino, os Andrés agora, o André faz a guitarra falar. Ó Deus, abençoa o Igor, abençoa Isaac, Senhor. Ah, Senhor, abençoa, que bênção, mais gente chegando, abençoa o Ed. E Deus está mandando gente talentosa para a igreja. Abençoa o nosso vocal, Senhor, que dádiva, que dádiva. Mas que eles prossigam sendo governados pelo Teu Espírito Santo.
O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, gente. E aqui eu encerro só fazendo um comentário histórico. Estou dentro, pronto, para não exaustar ninguém. 9h06, beleza. Essa aqui foi a minha primeira confissão de fé que eu tive o privilégio de adquirir. É antiga, viu? Essa é antiga. Pense que é antiguinha. Nessa confissão de fé, você tem capítulos que você não encontra. Você tem 2 capítulos que você não encontra nessa aqui. Tem 2 capítulos a mais que você não encontra nessa aqui, na confissão de fé. Por quê? A confissão de fé de Westminster é um manual de doutrina, Bia. Foi elaborado na Inglaterra. Então ela só tem 33 capítulos, realmente. Mas quando o presbiterianismo vai para a América do Norte, a Nova Inglaterra, com o tempo, a igreja presbiteriana da América do Norte entendeu que ela precisava acrescentar mais alguns capítulos. E sabe qual um deles? Aqui, ó. Capítulo 34, do Espírito Santo. Do Espírito Santo. O 35, do amor de Deus e das missões. Mas, pastor, qual a razão de trazer essa informação para cá? É que me impressiona, é que eu vejo às vezes, inclusive por conta dessa briga, a cultura cristã, a IPB tirou. Só lança a da Inglaterra. Deixou de lançar essa da América do Norte. Que é igual até o capítulo 33. Só tem 2 capítulos a mais. Mas sabe o que é que me impressiona? É que a IPB fez isso por conta das briguinhas. A confissão original é da Inglaterra e ela não tem 2 capítulos a mais. Meu irmão, aí você lê o capítulo sobre o Espírito Santo. É algo fenomenal que a igreja na América do Norte elaborou direitinho. Presbítero Humberto, é impressionante isso, né, guerreiro? Você conversa com alguns pastores hoje, se você falar desse capítulo 34, Mônica, eles vão dizer, mas aqui não faz parte da confissão de fé Westminster original. Aí... eu só tomo omeprazol hoje, ou melhor, pantoprazol, porque aqui a minha gastrite atinge. Mas eu não tenho mais estômago para certas meninices não, gente. Eu ouvi uma expressão ontem de um colega, numa visita pastoral que fizemos, foi ontem. Não, foi segunda-feira, que eu achei lindo. Eu usava, mas de outra expressão. E a expressão foi, pastor, tem certos líderes que eles são velhos adolescentes. Jovem velho, né? Lá em Pontezinha, aproveita um Beto aqui, ó. Jovem velho. O que é um líder velho adolescente? Ele envelheceu na idade, mas continuou um menino na maturidade. Eu gostei demais dessa. Eu usava como eu uso infantil, a palavra infantil. Mas eu gostei porque rimou, não é? E não é verdade, guerreiro. Os caras, gente, uma preciosidade dessa. Eu quero lá saber. Mas porque foi acrescentado pela Igreja Presbiteriana da América do Norte. E daí, meu irmão, a Igreja do Senhor. Uma preciosidade, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Ele já reside em nós e que Ele prossiga presidindo sobre nós. O resultado disso é uma igreja gerando rebuliço em Petrolina. É uma igreja atraindo pelo bom testemunho, missões centrípeta. É uma igreja saindo e indo para o seu evangelho, missão centrífuga, no poder e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Na linguagem de Martin Lloyd Jones, naquele livro Pregação e Pregadores, é um púlpito pegando fogo. A pregação tem luz e calor, linguagem dele. É uma lógica pegando fogo. E aí ele também, pegando carona com outros, diz, sermão, um pastor morto, prepara um sermão morto, e um sermão morto mata. E mata mesmo. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós, hoje e sempre. Amém. Amém.
primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.